programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o envelhecimento saudável, mas antes da gente continuar falando sobre o assunto de hoje, nós ouviremos uma dica com o nosso querido Dr. Mário Caporal. Hoje eu vou dar uma dica sobre refluxo gastroesofágico no adulto. A doença do refluxo gastroesofágico é uma enfermidade que a gente observa com relativa frequência na população de um modo geral. Vocês poderiam me perguntar o que é o refluxo gastroesofágico? O refluxo gastroesofágico nada mais é do que quando a válvula que une o esôfago inferior com o estômago está incompetente, não fecha adequadamente e permite que o alimento que nós ingerimos através do esôfago penetre no estômago, ele venha refluir. Isso é o esôfago. Isto é refluxo. Refluxo quando existe o retorno do alimento que nós ingerimos para dentro do esôfago e muitas vezes indo até a boca ou a pessoa mesmo vomitando. Isto é refluxo. E ele como pode ocorrer? O refluxo pode ocorrer em consequência da incompetência da válvula, do esfíncter, do esôfago inferior, por pressão a nível do estômago. Nós temos que ter cuidado também naqueles casos de sobrepeso, de roupas muito apertadas, cinta muito apertada, comprimindo o estômago, fazendo com isso refluir o conteúdo gástrico para dentro do esôfago. Isto é refluxo gastroesofágico. E já que estamos falando sobre saúde, não tem, né, como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem e com excelência na nossa região há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Nós estamos conversando sobre o envelhecimento saudável. Estou recebendo aqui a geriatra, a doutora Letícia Heidemann. Doutora, em que relação, a gente até comentou algo no primeiro bloco, né, dessa questão do envelhecimento populacional, né, essa questão de que cada vez a estimativa de vida está aumentando, né, dentro da geriatria, quais são as percepções em relação a isso? Realmente, com a taxa aí da diminuição da taxa de natalidade e os avanços que a medicina trouxe, né, os melhores tratamentos para essas doenças crônicas que a gente tem também aí de modo bem comum nos pacientes mais velhos, a expectativa de vida tem aumentado muito, né? No começo do século passado, a população vivia a expectativa de vida era de cerca de 50 anos. Hoje a gente tem uma expectativa de quase 75, né? Principalmente aqui na nossa região sul, né? Que ainda é um pouquinho acima da média nacional. Então, isso realmente a gente tem visto que a população está crescendo cada vez mais. Em 2050 se espera que existam mais idosos do que pessoas com menos de 15 anos. Então, a tendência aí é mesmo que o mundo seja tomado aí pelos velhinhos. E há uma preocupação para o lado negativo da Sociedade Brasileira de Geriatria, por exemplo, em relação a isso? Ou muito pelo contrário, é positivo isso para eles?
para a gente, de modo geral, é positivo, né? Que a expectativa de vida aumente, mas é importante que a gente consiga aumentar essa idade com qualidade, né? Então não adianta uma pessoa viver até os 90 anos, mas ela, né, tá com 90 anos acamada, usando sonda. Esse tipo de qualidade de vida a gente também não quer para os nossos pacientes. Então, por isso que a gente está sempre falando, né, em prevenção, em alimentação saudável, em realização de atividade física. E não adianta fazer isso só quando, agora eu estou com 60 anos, fiquei idoso, vou fazer esse tipo de coisa. Não, a gente tem que fazer isso, né, tem que ter essa consciência aí, desde de adolescência, da infância, a gente já tem que estimular isso nas nossas crianças, porque é isso que vai fazer com que a gente envelheça de forma mais saudável, né? Então é importante fazer esse tipo de prevenção primária, que a gente chama, que é fazer atividade física, fazer uma alimentação saudável, fazer as vacinas necessárias e também esse acompanhamento médico regular, para ter um diagnóstico precoce dessas doenças que possam vir a aparecer, para evitar novas complicações e ter uma qualidade de vida da melhor forma possível. Hoje, na opinião da doutora, para quem está nos assistindo, né? Porque isso é muito importante, eu sempre digo que toda informação que a gente aprende, que a gente ouve, a gente não pode deixar só para si, a gente tem que passar isso para frente. Então você acaba se tornando responsável por tudo isso que a gente tem conversado aqui, né? Leve essas informações para os seus parentes ou tome para você, né? Na sua opinião, doutora, o que todos nós, né? Porque hoje a gente pode ser novo, mas amanhã a gente vai ser velho, né? Uma das certezas que a gente tem, né? O que a gente precisa fazer para ter um envelhecimento saudável? A parte mais básica, né, seria mesmo essa parte de estar sempre em dia com a sua vacinação, praticar atividade física, né? Então, independente do tipo de atividade, se for uma atividade aeróbica, tipo caminhada, corrida, ou uma atividade de resistência, né, para criar mais massa muscular, para evitar que tenha perda aí desses músculos, da massa óssea. Além disso, manter uma alimentação equilibrada, né, ingerir fibras, preferir alimentos integrais, comer frutas, verduras, né, diminuir consumo de carne vermelha, aumentar consumo de peixes, de óleo, azeite de oliva, né, castanhas também, aquela dieta mediterrânea que a gente conhece, né, que está bem relacionado aí com até prevenção de Alzheimer e o acompanhamento médico regular. Esses dias eu estava lendo algo sobre envelhecimento e estava falando a respeito da leitura, que a leitura é uma das formas de prevenir algumas doenças. Isso é verdade? Principalmente da parte cognitiva, assim, né? Então, essa parte de manter sempre uma questão social, né? A gente está sempre em atividade intelectual, então tá sempre lendo, tá em convívio com outras pessoas, tá aprendendo coisas novas, né? Desafiando o nosso cérebro. Isso é importante para prevenir doenças, sim, né? Principalmente as doenças psicológicas, né? Depressão, tudo, e também a parte de demências. Certo. Doutora, em relação, né, ao seu tempo que você trabalha, né, com a parte da geriatria, podemos dizer que a parte dos idosos é uma classe que é fácil de trabalhar em relação às doenças crônicas ou não? Não. Geralmente são muitas doenças, né? Então são várias comorbidades, não é um paciente que chega só, é hipertenso ou diabético ou só tem o hipotireoidismo. Geralmente é aquele paciente que já é hipertenso, diabético, tem o hipotireoidismo, tem uma doença no coração, tem uma depressão, está começando a esquecer as coisas. Então às vezes são várias coisas. Tem uma medicação que influencia na outra doença que ele tem, uma medicação que pode influenciar na memória, que pode piorar o estado depressivo, mas que ele não pode deixar de usar. Então é um manejo assim que a gente precisa estar sempre, a gente brinca que é cobertor curto, que a gente tenta cobrir a parte de cima e descobre a perna, né? Então a gente tem que estar sempre ali tentando equilibrar o máximo possível para oferecer a maior qualidade de vida para o nosso paciente. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas a gente já volta, não saia daí.